Olá. Olá, boa noite. Vamos esperando o pessoal ir entrando. Boa noite, boa noite. Quem já vai entrando por aí. Gente, deixem as perguntas de vocês aí no chat, que eu vou tentando ver. Ou então na caixinha de perguntas. Tem uma caixinha que fica separada, eu consigo ver com mais facilidade. Boa noite. Ah, Jefferson já tá por aí. Boa noite, João. Boa noite, engenheiro Steven Roger. Não é, né? Tá certo. Boa noite. Jefferson, eu já te chamei. Ah, disse que você não pode se conectar. Eu te chamo de novo ou você pede para entrar na live? Hoje nós temos um convidado muito legal, que é do Universo Genial. Provavelmente vocês o conhecem a página. Tá chegando, Jefferson. Porque é uma página, uma das maiores do Brasil em divulgação científica. Olá, Jefferson, tudo bom? Está cortando Oi, Larissa. cara aqui. Deixa eu ver se eu... Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom e com você? Tudo ótimo. Ah, que legal. Deixa eu tentar subir minha câmera, que eu acho que eu estou cortando, né? Um pedaço. Vamos lá. E aí, onde é que você está falando de onde? Oi, desculpa, cortou. Você está falando de onde? Eu falo aqui de Mauá, do Grande ABC, em São Paulo. Ah, São Paulo, legal. Eu estou em Brasília agora. Eu estava em São Paulo semana passada, agora estou em Brasília. Olá, pessoal que vai entrando. Boa noite a todos. É um prazer imenso ter todos vocês aqui. É um prazer imenso ter o Jefferson aqui no canal, nessa live, para a gente poder falar um pouquinho sobre divulgação científica. Afinal de contas, Jefferson, a sua página do Instagram é uma das maiores do Brasil em astronomia. Então, realmente, tem muito a nos ensinar. Eu vou te apresentar para o pessoal antes da gente começar. Então, o Jefferson, para quem ainda não conhece, ele é o único proprietário do Universo Genial, um canal de divulgação científica presente em todas as redes sociais. Estuda licenciatura em Física e tem experiência na área de astronomia. Leva a astronomia para todos aqueles que queiram aprender essa ciência tão importante para as nossas vidas através de palestras, divulgação nas redes sociais, livros, de uma forma divertida, que a gente já sabe que é bastante divertida mesmo pelos posts no Instagram. Jefferson, fala um pouquinho de você pra gente. Larissa, primeiramente quero agradecer o convite. É uma honra aí poder dividir esse palco da divulgação científica com uma PhD em astrofísica. Isso é muito importante para nós. Quero deixar um beijo aqui para todos que estão me dando boa noite aqui nos comentários. Larissa, eu comecei com o Universo Genial há mais ou menos uns 4 anos aqui no Instagram. Criei o Universo Genial justamente para combater pseudociências, as fake news. Estava me assustando muito esse crescimento de informação equivocada, errada, nas mídias sociais. E eu utilizo algumas postagens mesclando um pouco com humor, que eu acho que faz parte do cotidiano também, né? A ciência ela não pode ser vista como algo muito sério, como algo muito chato. E aparentemente deu certo. Graças ao crescimento do Universo Genial, eu consegui palestrar já praticamente pelo Brasil inteiro. Até hoje eu escrevi 3 livros voltados à astronomia. E a galera curte bastante aqui as postagens do Universo Genial. Fico muito feliz com isso. Eu tenho visto, eu entrei lá no blog do Universo Genial, tem postagens de 2013, né? Então você começou lá atrás já postando sobre astronomia na época que ninguém praticamente falava disso, né? O Universo Genial nasceu no Facebook
No Facebook lá não tive tanto engajamento como eu tive aqui no Instagram. E o que eu acho legal, assim, Larissa, ao longo dos anos eu percebi que os seguidores do Universo Genial é uma galera um pouco mais qualificada, são pessoas que têm esse vontade de aprender, de conhecer. Não é vista somente como uma página de humor, mas uma página que leva a ciência a sério. E isso às vezes é visto como arrogante, como prepotência, e não é. A ciência ela não está muito aí com a opinião dos outros. E isso aos poucos parece que o pessoal está entendendo o significado da ciência, do que é ser cientista. E assim, haters eu tenho uma porrada, Larissa, não vou mentir para você. Recebo assim, mensagens no direct diariamente, ofendendo por várias situações, mas eu aprendi a lidar com isso. Antigamente eu respondia, brigava. Não vale mais a pena. Tem uma galera que quer aprender e tem aquela galera que acredita em algo por acreditar e acha que aquilo é a verdade absoluta, né? E dizem também que na internet você mede o seu sucesso pelo número de haters que você tem. Se isso for verdade, o sucesso já bateu a sua porta. Cara, é assim, dá para dividir assim, os haters que eu tenho. Uns que não acreditam na ciência, e apesar de eu não postar nada sobre religião e política no Universo Genial, porque não é o foco da minha página, mas o Jefferson tem as opiniões políticas e religiosas dele, mas não deixo transparecer isso no Universo Genial, assim, eu sou ofendido por ser ateu, ou por não postar nada sobre religião, ou postar sobre política A ou política B. Então, não adianta, o que você faz vai mexer sempre com um grupo de pessoas que vão se sentir ofendidas. Mas, assim, Larissa, isso eu sempre deixei claro. O que eu posto é baseado nos meus conhecimentos, num monte de livros que eu já li, no que eu estou estudando. Não posto nada sensacionalista, nada com fake news, porque é algo que eu combato isso. Essa desinformação que existe no nosso país, infelizmente, é muito grave. Alguns acham que pseudociências elas são inofensivas e não são. Passamos por uma pandemia para provar isso, né? É verdade. E a desinformação, como você vê se combate a desinformação? Porque ao mesmo tempo que você não pode, ao meu ver, ser muito combatente, porque nesse caso também você acaba ofendendo certas pessoas, ofendendo as crenças, mas também não pode ser totalmente passivo. Então, qual que é a medida para combater a desinformação na internet? E isso é algo que me perguntam muito, principalmente no direct. E às vezes está sempre relacionado a Deus, alguma religião. Eu sempre respondo, Larissa, que eu tenho a minha opinião formada em relação a isso, mas religião não é algo que está relacionado diretamente à ciência. A fé é algo diferente. Eu acho que a crença, ela foi e é importante para muitas culturas. Então, independente do Deus que a pessoa acredita, na crença que ela tem, ela não pode misturar isso com a ciência. Eu vejo a ciência como um grande filtro que começou há 2000 anos atrás, na Grécia Antiga, quando acreditávamos que cometas eram sinais de mau agouro. E ao passar dos anos, a ciência foi explicando que o cometa é um pedaço de rocha, de gelo, que orbita aí a nossa estrela. Então, aos poucos, a ciência ela vai quebrando alguns dogmas impostos pela sociedade numa época que não tinha conhecimento. Então, eu acho que essa delicadeza em entender que os avanços científicos vão nos trazer melhorias e talvez algo que vá contra a nossa crença, nós temos que aceitar a ciência. Agora, Deus, propriamente dito, eu acho que isso, para a ciência do modo geral, é irrelevante. Eu sempre brinco, em algumas palestras, quando me questionam sobre isso, eu falo que a ciência está trabalhando, alguém chega e fala, Deus existe. A ciência vai falar, ótimo, perfeito. A ciência vai estar trabalhando, alguém fala, Deus não existe. A ciência vai responder, ótimo, perfeito. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. A ciência não quer provar ou não a existência de Deus, mas essa delicadeza, essa linha bem tênue
entre a ciência e a religião, eu acho que tem que ser muito respeitada. Porque temos, assim, milhões de deuses catalogados, milhões de religiões, e nós não podemos querer combater ou confundir a pseudociência com uma religião. Tem muita diferença. Sim, exatamente. A ciência e a pseudociência, no caso, e religiões, são diferentes, inclusive as religiões são respeitadas e todos os ritos religiosos, eles são Sim. respeitados dentro da sociedade e não jamais serão combatidos pela ciência ou qualquer pessoa de bom senso, né? E eu queria perguntar para você, Jefferson, como que você começou a se interessar por astronomia? Mas antes eu quero dar uma boa noite para as meninas também que estão aí do Mamutes, Gabi e Rebeca. Boa noite, Adoro meninas. aquelas Que meninas bom lá. que vocês estão aqui. Boa noite, mamutada. Eu adoro que ela falou isso. Como é que você começou a se interessar por astronomia? Quando Onde eu foi tinha, aquele start? quando eu tinha 9 anos de idade, eu ganhei o livro Cosmos, de Carl Sagan, do meu tio. E assim, eu já gostava de ler desde bem de criança. Aí eu peguei, era um livro um pouco, na minha época, um pouco mais técnico, um pouco mais difícil para entender. Até o porquê vem daquilo que eu sempre digo. A minha família é uma família pobre, financeiramente, culturalmente. Então, eu sempre tive algumas dúvidas em relação àqueles pontos luminosos do céu, ou porque o nosso céu é azul, e são aquelas respostas rápidas que davam. Ah, o céu é azul porque é reflexo da água, ou tudo aquilo que você vê no céu é estrelas. E quando você começa a ler um livro de Carl Sagan, Cosmos, que para mim é a Bíblia dos astrônomos, aquilo assim, me despertou uma paixão que dura até hoje, Larissa. Porque a astronomia, e você como uma astrofísica, sabe muito melhor que eu, ela não tem um limite. É incrível como você acorda no outro dia de manhã e você vê uma outra imagem espetacular do James Webb, ou o que vai acontecer agora, às 8h pouco, quando vamos, através da missão DART, vamos colidir com um asteroide. São coisas assim que mudam diariamente. Então, assim, parece que nunca vai ter um fim. Tem vários mistérios ainda dentro do nosso universo que estamos muito longe de entendermos, de aceitarmos, devido até à nossa pobre tecnologia ainda, né? E sequer poderemos descobrir tudo. Eu sempre falo sobre os limites do conhecimento. O conhecimento ele tem limites. Na cosmologia, nós temos o limite do universo observável devido à velocidade da luz e devido à idade do universo. Então, sempre haverão mistérios e sempre haverão perguntas sem resposta. E essa, na verdade, é a grande beleza da ciência e o que nos Isso, motiva a estar sempre buscando e aprendendo. sim. Eu vou fazer para você uma pergunta agora do Nathan. Eu gosto de chamar de Nathan, acho chique, é Nathan. Que ele também tem um canal no Instagram e ele é professor lá da Federal do Rio Grande do Sul no ensino de física. E ele perguntou nos comentários, ele queria que você contasse um pouco na sua trajetória nas redes sociais, de ontem até agora deixa eu ver aqui. E se você tem sentido que é necessário, o que é necessário para a divulgação científica ganhar mais espaço no Brasil. Então, contar um pouquinho da sua trajetória nas redes sociais e como que a gente pode fazer para ter mais espaço nas redes sociais com divulgação científica. Larissa, eu antes de entrar a pandemia, logo que eu criei o Universo Genial aqui no Instagram, eu fazia lives todas as quintas-feiras às 8 horas. Todas as quintas eu fazia live. Tanto que se vocês puxarem lá atrás, vai ver lives minhas de cabelo curtinho, barba um pouco mais escura ainda. E era algo que eu gostava de fazer. Porque desde perguntas básicas, ou por que o nosso planeta é redondo, ou de perguntas um pouco mais complexas, a velocidade de expansão do nosso universo, eu sempre respondia e isso criava curiosidade e um certo conhecimento nas pessoas. E eu percebi que tem sim um grande nicho de mercado, de pessoas que necessitam desse conhecimento, que infelizmente hoje você tem assim livros muito técnicos que não explicam de um jeito de forma mais simples, gostoso. Quem fez muito bem isso foi Carl Sagan, até na série Cosmos.
E agora o Neil deGrasse Tyson faz... E você gosta da nova versão do Neil deGrasse Tyson? E é isso. Aí eu falo assim, pô, eles usam uma linguagem mais simples, de um entendimento mais gostoso. E aí, quando entrou a pandemia, aí eu percebi que muitas pessoas começaram a fazer live e eu me afastei um pouco. Por quê? Eu sempre briguei com os divulgadores científicos, quem está aqui na live me conhece, eu sempre falava para essa galera, pessoal, façam lives, mostrem a cara de vocês. Isso passa credibilidade. As pessoas precisam conhecer quem que é a pessoa da página Astronomia para Todos, da Ciência News. As pessoas precisam conhecer quem é a pessoa que está por trás disso. Passa seriedade. E muita galera começou a fazer live. E isso eu achei muito bacana. E aí eu me afastei um pouco. Falei, deixa a galera agora tocar, que eu participo de algumas lives, deixa eles fazerem. E eu acho que o que o professor Natan falou é muito importante para a divulgação científica. A gente não fica escondido atrás de imagens e postagens. Eu acho que é interessante, e eu acompanhei a live que você fez com o Natan. É um professor de física fantástico, inteligentíssimo, ele entende bastante de mecânica quântica. É gostoso ver pessoas como você, como o pessoal do Mamutes da Ciência, como o Natan, fazerem reels, fazerem assim, vídeos falando sobre curiosidades científicas. Porque, Larissa, é legal ter entretenimento, eu acho bacana, eu adoro entretenimento, mas eu acho que as redes sociais estão muito saturadas com vídeos de dancinha que, assim, é totalmente inútil, na minha opinião. É legal fazer uns vídeos de dancinha, é bacana, é divertido, mas só isso enche o saco. Só isso você começa a colocar um monte de pessoas assistindo algo que não vão trazer nada para elas. Repetindo, de vez em quando é legal para a gente dar risada. Eu procuro algumas coisas para dar risada. Mas só isso satura. Fica algo muito vazio. E as redes sociais elas têm uma força poderosa para conhecimento. Nós deveríamos fazer a casa dos divulgadores científicos, nos reunirmos lá por um fim de semana e ficar fazendo várias dancinhas para colocar nas redes. Acho que vai bombar. Teve um seguidor que falou para mim, pô, Gé, você está lá na rede vizinha, mas tem poucos seguidores lá. Tal. Eu falei, cara, se vocês esperarem que o Jefferson... E é assim, parafraseando o Sheldon, se existir um multiverso com várias terras, em nenhuma delas vocês vão encontrar um Jefferson dançando, fazendo dancinha. Não é o meu tipo, eu não gosto, não tenho vergonha. Mas se fosse algo para fazer, Larissa, divulgando ciência, eu faria. Para mim não teria problema nenhum. Só que naquela... Já combinamos, então. Então, naquela rede vizinha o foco não é esse. Então, assim, é difícil divulgar ciência. Desde criança, as pessoas da escola enxergam a ciência como algo difícil, complicado. E isso, cara, enfia na cabeça, a pessoa cresce desse jeito. Mas em nossa defesa, eu vi as meninas do Mamutes falando, é que realmente é muito complicado, porque temos que dar aulas, corrigir, fazer a pesquisa científica e ainda dar conta das redes sociais. Então, exige, porque parece que não, mas exige muito tempo você cuidar das redes sociais. Eu tenho também o canal do YouTube. E, por outro lado, nós falamos muito o cientifiquez. Eu tenho muita dificuldade nas redes sociais, porque como eu estudo física há muitos anos, eu entrei para estudar física na Universidade de Brasília em 2001, 2002, eu acho. Então já faz muito tempo e eu vivo nesse ambiente desde então. Eu aprendi o cientifiquez e é muito difícil eu conseguir falar de uma maneira um pouco mais simples. Às vezes eu faço um vídeo para o YouTube e eu falo, caramba, arrasei! Falei muito fácil, nossa, arrasei muito. Aí Mas, minha mãe Larissa, vai assistir, meu marido fala, nossa, não entendi nada. Mas isso é devido ao conhecimento que você tem. Mas, Larissa, eu estava vendo alguns vídeos seus aqui no Instagram, alguns Reels. Então, pô, achei perfeito. Achei perfeito. Porque, assim, você fala pausadamente e você explica muito bem. Isso é legal. Eu vi alguns outros jogadores fazendo vídeos, usando palavras técnicas e tal. E eu tenho, assim, uma certa amizade virtual com algum deles. Eu chamei eles de lado e falei, cara, tu é bonito, já chama atenção. Falei tudo para ele.
Falei, cara, você é bonito, você chama atenção. Cara, faz vídeo mais simples. Cara, você faz uns fundos legais, tal, faz um vídeo com uma linguagem mais simples. Imagina que uma criança de 6 anos está vendo o teu vídeo e quer saber por que o sol não é uma bola de fogo. Se você usa muito palavras técnicas, a pessoa fala, chega, não quero ver mais isso aí. Desiste disso. E a nossa função é fazer que as pessoas não desistam da ciência. E para isso, É eu verdade. escrevi um livro, Larissa, que chama Astronomia para Crianças. Foi o primeiro livro que eu escrevi. E o foco é voltado para o público infantil mesmo. Eu falo brincando, é o público infantil de 5 a 80 anos. Eu falo mais do sistema solar. Eu faço uma comparação dos planetas com frutas, para a galera ter uma noção. Aliás, quem estiver aqui na live, que estiver interessado, eu tenho ele no e-book. Eu vou dar de presente para a Larissa esse e-book. E depois a Larissa, ela sorteia, ela faz um bem bolado e dá para alguém de presente. A astronomia para crianças é bacana. E essa comparação com as frutas, e para muitas pessoas, independente da idade, não tem a noção do tamanho que é o Sol comparado com a Terra com Júpiter. Não temos essa noção. E isso, Larissa, desculpa porque eu falo pra caramba, tá? Fica à Isso, vontade. isso eu percebo, Larissa, que divulgar ciência para leigos é mais fácil do que divulgar ciência para aqueles que acham que entendem ciência. Eu descobri isso assim aqui no Universo Genial. Quando a pessoa, por exemplo, ela não tem muito conhecimento, ela quer aprender, legal, ela te ouve, ela lê e vai pesquisar depois em vários campos. Sabe o que o Jefferson falou, tá certo? E a pessoa tem que fazer isso mesmo, eu não sou dono da razão. Einstein errou, quem sou eu? Só que a pessoa, quando acha que sabe ciência, é o pior. Larissa, aí que você tem dor de cabeça, o cara tem umas teorias conspiratórias, porque o embasamento dele é o History Channel. Sabe? Aquele canal Alienígenas do Passado. O cara se baseia o conhecimento dele no Alienígenas do Passado. Larissa, aí tu estressa. Aí você estressa. Você fala, pô, não acredito nisso, bicho. Não Mas eu acredito. recebo teorias, desde que eu comecei a divulgação científica nas redes sociais, eu tenho recebo às vezes teorias refutando a relatividade geral, relatividade especial. Eu acho que o Einstein é o que tem mais haters do planeta, e eu recebo teorias mesmo, tipo em Word, equações, e assim, é bem. Eu já dei uma sugestão, falei, eu não sou a melhor pessoa, manda para uma revista científica, vai ter um comitê, vai analisar. Se estiver correto, vai ser publicado. Né? Eu não sou a melhor pessoa para analisar a sua teoria científica. Então, E olha que você foi bem delicado e teve paciência, hein? Juro. Porque eu sou a mais. gente tem que ter, porque a gente Outro não dia o cara veio sabe de falar onde essa comigo. pessoa está vindo, não é verdade? Do background Não, dela. Então a gente tem que ser, porque a gente não sabe por que, que ela está com essa ideia, de onde ela tirou isso. Então, na verdade, a gente tem que tentar ser delicado até para não afastar mais ainda as pessoas da ciência. não, cria um artigo científico, postula, meu. Você vai discutir comigo? Entendeu? E é esse tipo de pessoa complicado. É bem complicado, Larissa. E assim, outro dia veio um cara. Pô, agora tem assim. Nikola Tesla, ele foi um gênio na área dele, na época dele, no segmento dele. Só que o History Channel criou uns programas sensacionalistas em cima do Nikola Tesla que endeusou o cara. Meu, tem uma legião de fã de Nikola Tesla que nunca leu nada sobre ele, que endeusa uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento. Isso é perigoso. Eu falo para a galera, pesquisar. O brasileiro, infelizmente, não lê. O brasileiro, infelizmente, não lê. O O brasileiro precisa de brasileiro, ler. Não é Jefferson, de comprar livro. eu não sei nem se eu não sei nem se é o brasileiro só, mas eu sinto que no Brasil existe uma fábrica de criação de mitos. Então, as pessoas gostam de ter aquele mito e confiar cegamente. É uma fábrica de criação de mitos que tem que tomar Tem, cuidado. A gente tem que tomar cuidado com isso. tem. Não, e todo ano, assim, a cada 2 anos, pô, há 15 anos atrás, quando meio que descobrimos DNA, a palavra genética ficou na boca, assim, de vários charlatões e teóricos conspiratórios.
Na época da Marie Curie, vendiam cigarros radioativos, porque a radioatividade era uma palavra bonita. E a bola da vez agora é a quântica, que você pega terapeutas quânticos, os curandeiros quânticos, e assim, é triste que ao mesmo tempo que você faz uma propaganda de algo científico, faça de forma errada. Outro dia tinha uma pessoa que estava discutindo comigo, discutindo nos comentários, que eu coloquei assim, ó, não adianta ficar tirando sarro de terraplanista e colocar o signo na bio. Astrologia não é ciência. Ela foi importante no começo do século, assim como a alquimia foi. Só que hoje ninguém quer mais transformar pedra em ouro. A astrologia durou porque ela é rentável financeiramente. Aí a pessoa fala assim, mas não, por que a astrologia não é? Eu falei, cara, bolas de plasma e de rocha não vão influenciar a sua personalidade. Mas todo mundo lê o signo na revista. É o ponto que eu queria chegar, Larissa. Que eu falei para a pessoa. A gente pega assim, grandes portais hoje. Ixi, Tem coluna de caiu. horóscopo. Voltou. 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 Você pega assim, grandes portais, Larissa, tem lá a coluna de horóscopo. Se você pegar e pesquisar na Apple Store ou na loja da Google, astronomia, aplicativos, os 5, 6 primeiros que aparecem é de astrologia. A palavra influência do vírus significa de influência, ela está enraizada na cultura, a astrologia. Mas eu nem acredito que a astrologia possa ser tão prejudicial assim, mas a parte de quântica eu já não gosto, pelo simples fato que parece que, usando um termo científico, a ciência está corroborando aquela prática de alguma forma. Então, isso me incomoda nesse sentido. Agora, a astrologia já está bem separada da astronomia desde O que me preocupou, tempo. Larissa, que eu vi algumas empresas entrevistando as pessoas e perguntando, questionando o signo da pessoa para ver se ia ter compatibilidade com a equipe dela. Aí você imagina você perder o emprego porque você é de um signo que não tem compatibilidade com outra pessoa. Aí eu falei, pô, isso é preocupante. Nós temos que tomar um pouco cuidado. Eu nasci, Larissa, olha que da hora que é a astrologia. Albert Einstein nasceu no dia 14 de março de 1879. Eu nasci no dia 14 de março de 1978. Isso não significa nada. É verdade. Mas é uma boa coincidência que você pode ficar contando. Então já é legal. Então, vou fazer uma camiseta astrólogo, sabe? Mas isso agora você falou perfeito, Larissa, de usar termos científicos para passar uma certa veracidade em relação àquilo, como se a ciência estivesse apoiando isso. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Hoje você coloca a palavra quântica em qualquer produto, ele vale 3, 4 vezes mais do que o normal. A minha preocupação é as pessoas pensarem que é corroborado pela ciência. Então, essa é a minha maior preocupação. Agora, se você usa ou faz uso de alguma prática ou de algum objeto que tem o nome quântico sabendo, né, que não se refere à ciência, é uma escolha sua. Mas que fique claro que não é corroborado pela ciência. Isso é importante porque muita gente não sabe realmente, acredita que seja. Então, eu acho que aí está a desinformação também que tem que ser combatida. Que você sabe que não quer usar mesmo assim? Sua escolha, mas saiba que não é. É isso que eu acho que é importante frisar. Eu fui no mercado outro dia, Larissa, tinha um sal quântico para vender. Sal quântico. Deve ser para fazer churrasco para fótons, alguma coisa parecida assim. Pois a indústria utiliza de todo o marketing que eles podem para vender os seus produtos. Mudando completamente de assunto, eu queria falar um pouquinho sobre divulgação científica dentro das universidades. Porque hoje nós temos os programas de extensão universitária, que são agora programas obrigatórios dentro das universidades e que nós temos que dedicar tempo à extensão universitária. E muitos professores têm utilizado a extensão para fazer divulgação científica com os grupos de alunos desse programa. Eu queria perguntar para você, ou eu queria que você falasse um pouco, como começar nas redes sociais, quais as dicas que você pode dar para esses professores
e esses alunos de graduação que estão começando aí nas redes, querendo divulgar ciência como programas de extensão universitária de todas as áreas, né? Biológicas, física, independente da área. Eu acho legal, assim, Larissa, organizar o tempo. Assim, como você disse, a vida acadêmica e a vida profissional nossa não permite que ficamos assim, o dia inteiro nas redes sociais postando, gravando stories. É muito corrida a nossa vida. O que eu faço, o que eu sempre fiz, não sei se foi isso que deu certo, né, ou não, eu separo um dia da minha semana e eu crio várias publicações. Eu deixo pronto algumas imagens e alguns textos eu salvo no bloco de notas. Normalmente eu posto de 3 a 4 publicações por dia no Instagram. Então eu sempre posto no mesmo horário. Umas 7 horas da manhã, umas 11, umas 4 e umas 8. Esporadicamente, quando acontece algo, por exemplo, uma imagem nova do James Webb, desculpa, ou esse acontecimento de hoje da Dart, talvez eu crie uma publicação na hora para postar, porque é algo assim inédito. Mas eu sempre deixo organizado as postagens, posto sempre nos mesmos horários. Os stories eu mantenho sempre ativos com algumas publicações, compartilho algumas publicações de outras pessoas. Eu gosto muito de 1 ou 2 vezes por semana escolher 5 perfis e colocar como indicação. Eu sempre ajudo as páginas a crescerem, a ter um aumento de engajamento, porque eu sei que no Instagram também, assim como nas outras redes sociais, não é fácil. Não é fácil. Divulgação científica não é fácil. Porque o povo procura em redes sociais entretenimento. Isso é normal. Mas para quem quer seguir essa linha, tem que ter assim, paciência e organização para dar certo. Mas tem que ter paciência, Larissa, porque assim, o Universo Genial ele cresceu assim, 5 anos mais ou menos, cheguei a 230 e poucos mil seguidores aqui no Instagram. 238. Eu olhei. 238 no Instagram. E são 2 coisas que me chamam muita atenção. É a qualidade dos seguidores. Eu não permito, e por mais que nós vivemos um país democrático, eu falo que o Universo Genial só tem um dono, que sou eu não permito que ofenda o dono ou que ofenda entre eles. É assim, se eu pegasse todo mundo que eu já bloqueei, eu conseguiria criar uma outra página nova com 5, 6 mil seguidores, sem exagero. Porque quando eu percebo que tem muita ofensa ou muita estupidez, eu vou e já bloqueio, Larissa. Eu nem discuto mais. Não é produtivo. Então não Não faz é. sentido. Você entendeu? Assim, tem crianças que me seguem. Larissa, você não sabe quantos recados eu recebo que às vezes o cara fala assim, é uma foto de uma criança que às vezes eu nem respondo, justamente com a idade. E a pessoa escreve, ó, aqui é a Larissa, mãe do Joãozinho, aqui é o Pedro, pai e tal. Meu filho te mandou um beijo, um abraço. Meu, isso é a coisa mais gostosa que tem no mundo. Eu printo e mando para minha esposa. Falei, dá uma olhada. Eu tenho 44 anos, apesar da barba branca, mas me chama de tio aí. Cara, isso é muito gostoso. Porque estão me seguindo por causa da ciência. Por causa disso. Eu posto poucos vídeos meus, como Reels, lá no Universo Genial mesmo. Isso não tem dinheiro que pague. A satisfação das pessoas elogiarem o teu trabalho, porque você está divulgando ciência, Larissa, é algo assim encantador para mim. Mas para E quem está você, começando agora... e você é extremamente ativo, porque 4 postagens por dia, de onde vem essa criatividade? Não é fácil. Quer ver? Eu até te mudar... Posso mudar minha câmera para te mostrar uma coisinha? Acho que isso aqui... Ninguém viu isso ainda. Inédito, gente. Plantão Globo. Esse aqui é meu escritório. Quer ver? Essa aqui é uma pasta chamada Edições, Larissa. Ela está no número 3.156. Tudo isso aqui eu fui criando. Todas essas imagens eu crio, posto, coloco aqui. E quando tem uma imagem que, por exemplo, aqui, como capturar a antimatéria, que precisa de uma explicação, eu tenho uma pasta. Vou até mostrar. Isso também é inédito, eu nunca mostrei para ninguém. Cadê aqui? No Google Keep.
que não é um bloco de notas. Aqui, eu tenho todos os textos que eu criei já feitos, ó. Tá vendo? Então, aqui, por exemplo, eu falo sobre a nebulosa de Órion. A outra aqui sobre estrela de Quarks. Hipotético, lógico. Então, isso tudo eu deixo assim, bem organizado para postar mais facilmente no dia a dia. Porque se eu O tiver dia que que eu tiver parar... essa organização, eu vou dominar o mundo. Tá Porque eu demais. assim, não tem, eu tô assim de quarta, eu já criei umas 30, 40 imagens assim que eu vou pôr na cabeça, que eu preciso para criar. Eu entro em alguns sites onde tem imagens livres que você pode pegar sem ter problemas de direitos autorais. Os textos eu E, me baseio um pouco em livros, ou em pesquisas em locais e sérios. quais são as suas fontes? Exatamente, porque muita postagem por dia eu tô assim, Tem. surpresa, porque é muito difícil e tem que ter muita realmente criatividade. Onde é que você vai buscando essas fontes para ter sempre conteúdo para a página? Tem muita coisa que eu tirei do livro Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson. Meu, dá para você postar durante um ano fácil aquele livro. Tem um outro livro que eu li recentemente dele que é maravilhoso, que chama Respostas de um Astrofísico. Fantástico, Larissa, o último livro do Neil deGrasse Tyson. Muitas coisas eu tirei de Cosmos, Uma Breve História do Tempo, O Universo, Uma Casca de Nós. Já li 500 vezes esse livro do Stephen Hawking, que é maravilhoso. Breves Respostas para Grandes Questões, também é um livro fantástico para quem quer aprender esse mundo da astronomia. E, e respondendo aquela pergunta que você fez há uma hora atrás, eu acho que para quem está começando agora, é interessante assim, organizar o tempo, as postagens e dar as caras. Grava vídeo nos stories e eu deixo isso claro para todo mundo, Larissa. Se você tiver 10 seguidores, você tem uma sala de aula te seguindo. Se você tiver 100, você tem um teatro. Se tiver 1000, tem um cinema. 10.000 é um estádio de futebol. Quando eu comecei a fazer live aqui, 2 pessoas assistiam a minha live. Hoje, quando eu entro para fazer live sozinho, entre 200, 300, 400 pessoas. E para mim, é diferente. Que aquelas 2 pessoas lá atrás que me assistiam estavam querendo aprender. Então, esquece esse negócio de quantidade de seguidores. Foque na qualidade dos postagens. Isso atrai mais seguidores. Até porque, se você vê só como um número na internet, se você não tiver presencialmente com essas pessoas, 100 pessoas é gente pra caramba. Você não sabe, ó, em 2019, antes de entrar na pandemia, 2019, eu fui dar uma palestra em Guararema. Antes de dar uma palestra assim, em escolas, tinha 15 pessoas, 6 dormia, 4 estavam mexendo no celular. Sabe aquelas palestras de escola que tem que dar porque a escola obriga, né? Aí eu fui para Guararema e o tema da minha palestra foi a teoria de tudo. Então eu expliquei das 4 forças fundamentais, a relatividade, a mecânica quântica, para chegar na teoria de tudo. Tinha 320 pessoas na sala. E o que foi legal são pessoas que pagaram para me assistir. Eles estavam querendo ouvir sobre aquilo. Aí no final teve uma rodada de perguntas, aquelas perguntas inteligentes, foi muito bacana. E quando eu vi aquela galera, eu falei para minha esposa, isso aqui para um físico é Woodstock. Meu, 300 pessoas querendo ouvir sobre astronomia, sobre física, porra, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Eu Isso vou, pessoas eu, eu vou em, estão eu vou em conferência internacional, que tem muitos anos na área de legal. cosmologia. E se tiver 5, 6 pessoas na palestra ouvindo, já Meu, é bastante gente. e você sabe quando a página chegou a 230 mil? A minha esposa falou assim para mim, talvez as pessoas hoje em redes sociais não dão valor. Assim, eu acho que o foco não pode ser só a quantidade, mas a gente tem que valorizar as pessoas que nos seguem. E aí ela falou assim, cara, 230 mil pessoas é quase uma cidade no interior. É quase uma cidade pequena que te segue. E a gente, isso que você falou é verdade, porque no dia que tinha 300 pessoas na palestra, você tem uma noção de quanto é 230 mil. Né? Que nem você disse, 6 pessoas na sala, meu, já fechou para mim aqui. É muito legal isso. E uma pergunta que eu queria fazer que está relacionada com esse tema é como engajar com as pessoas. Porque você responde sempre os comentários, responde os directs, como é que você engaja com todo esse pessoal? Larissa, eu recebo assim, mais ou menos uns 100, 150 comentários no direct lá todos os dias.
Alguns, assim, eu respondo. De vez em quando eu gravo um vídeo pedindo desculpa. Não dá tempo. No começo, eu respondia a todo mundo, porque eram poucas pessoas, eu conseguia responder, dar atenção, tudo. Mas agora, sim, outro dia eu gravei um vídeo pedindo desculpa para todos. Tanto que eu criei uma caixinha de perguntas para as pessoas fazerem perguntas para mim lá dentro, que é mais fácil para eu responder em vídeo. Mas, assim, no direct eu não consigo, assim, responder a todos. E teve um dia que tem um rapaz que foi tão bonitinho, porque ele fez uma pergunta para mim, eu não lembro o que foi agora. Eu estava de boa, tomando um cafezinho sentado, e fui abrir lá, e essa pergunta me chamou atenção. Aí eu não lembro. Ah, sobre buracos negros e tal. Aí eu respondi para ele. Ele pegou então um print e postou nos stories. Falou, não acredito. O Jefferson respondeu para mim. Como se eu fosse essa puta pessoa importante para ele. Mas eu achei isso tão legal. Aí eu falei, pô, eu queria ter mais tempo para responder para todo mundo. Mas, Larissa, não dá. Infelizmente não dá. Eu entendo, porque, né, no Instagram eu tenho 2.600, eu acho, no YouTube eu ainda consigo, tem mais seguidores no canal do YouTube, mas como são comentários do vídeo, eu consigo responder todo mundo. Já no Instagram, com direct, já fica mais difícil, realmente, porque senão você passa um dia inteiro respondendo, porque você posta alguma coisa nos stories, alguém faz um comentário, aí você posta, faz a postagem, tem os comentários. Realmente é bastante complicado, porque tem o serviço da universidade que tem o que fazer. Não dá tempo. Larissa, deixa eu te pedir uma coisa. Não muda a forma das suas postagens. É lindo. A forma que você cria é muito bonito, muito. A forma que você posta no Instagram, os carrosséis, é muito bacana. Obrigada. É legal porque você chama atenção para você continuar na publicação e você aprende rapidinho sobre o tema. Achei muito legal. Obrigada. Vindo de uma pessoa como você, que é o sucesso master das redes sociais, eu me sinto lisonjeada. Eu achei legal as postagens, os vídeos do Reels também, como eu comentei, tá bem legal. E eu quero também saber um pouquinho dos seus livros. Você falou que tem 3. Não, você falou de um, né? Da astronomia para crianças, mas eu vi no seu site que você tem 3 livros. São livros físicos, e-books. De onde veio a inspiração para escrever esses livros? Fala um pouquinho deles. O Astronomia para Crianças foi o primeiro que eu escrevi e eu pensei justamente no público infantil. Eu percebi que tem poucos livros relacionados à astronomia para essa molecada que tem vontade de aprender, né, sobre astronomia de uma forma mais simples, mais básico. Eu falo só do nosso sistema solar, não expando muito nesse livro. O segundo livro que eu escrevi chama O Guia da Astronomia. É um livro que eu conto a história da astronomia desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Passo por hipóteses, teorias, leis, tudo relacionado à astronomia. E o último que eu escrevi chama Sobre o Ombro de Gigantes. Eu peguei 144 grandes cientistas que viveram no nosso planeta e fiz uma mini biografia de cada um deles. O que foi legal nesse terceiro livro, eu aprendi muito, pesquisando muito. Muitas mulheres boas que desconhecemos, que nos ajudou em tanta coisa na ciência e muitas delas usamos hoje e não fazemos ideia que foi uma mulher lá atrás que inventou isso. Mostra que essa discriminação ainda que existe muito ainda no planeta inteiro, é uma grande idiotice. O que eu acho legal pra caramba, que assim, nesse livro que eu escrevi, Larissa, que todos os braços da astronomia, a pioneira foi uma mulher. A Cecília Payne descobriu a composição do Sol. A Vera Rubin descobriu a matéria escura. Marie Curie, sem palavras. Então você pega assim, Margaret Hamilton, Carolina Herschel, tantas mulheres foram pioneiras nesses estudos astronômicos que muita gente não conhece hoje. Isso assim é preocupante. As mulheres vão se tornando invisíveis ao longo da história. E isso realmente acontece. Você pega a Jocelyn Burnell, que descobriu os pulsares. Assim, hoje você pega assim, por exemplo, a Thaís, a astrofísica Thaís, ela é uma mulher fantástica, aquela caçadora de buracos negros.
A própria Jaqueline, a nossa brasileira que sequenciou o genoma do Covid, tem tantas mulheres boas. Isso mostra ainda que essa discriminação, essa imbecilidade existe, é que essas pessoas ainda não estão em evidência. Eu, conversando com minha esposa, falei, eu vou colocar essa mulherada toda agora nesse livro, vou explicar, mostrar, eu coloco postagens relacionadas a ela, tanto que às vezes aparecem alguns imbecis e fala, você está querendo ganhar curtida, puxando pelo lado feminino. Não sou o Jefferson, isso aqui é história. É história que vocês tinham que aprender, que vocês tinham que conhecer. Não é o que eu descobri hoje. Isso existe há mais de 100 anos. Eu tenho eles hoje somente no formato e-book. Eu procurei uma editora, estava acertando com ela para fazer físico. Aí entrou a pandemia, encareceu demais. E eu também não quero vender um livro por 80 pau. Não, desculpa, Larissa, mas se for para vender um livro de 80 reais, eu vou ler como o Cosmos, não do Jefferson. Eu quero fazer um preço mais acessível para todo mundo. Então, eu estou em negociação com algumas editoras ainda. As editoras têm que se manifestar também para divulgação científica, porque não é um tema que é feito em todas as editoras. Eu sei porque eu também, né, tenho um livro publicado e agora terminei o segundo, e é bastante difícil a publicação desse. É um tema que é muito nichado. E eu queria até comentar sobre isso, porque vocês, o pessoal falando do impacto da missão Cara, Dark, Dark, parece ficção científica, né? Aqueles filmes Armagedon, da década de 90. parece Impacto Profundo. Tipo ficção científica. Depois o Jefferson comenta mais sobre isso, porque eu não tô tão por dentro. Mas eu queria falar da página. Como a gente mencionou, sua página tem 238 mil inscritos. Isso é um feito extraordinário, sinceramente. E eu queria, como eu falei, o nosso público, o público de divulgação é um público muito nichado, mas você conseguiu abranger um número de pessoas muito grande na sua página. Qual que é o segredo? Eu sei que você trata algumas coisas com humor, e isso é muito legal, porque é muito legal você trazer assuntos mais complexos de maneira leve, e acho que isso engaja muitas pessoas. Mas eu queria saber qual é o segredo do Universo Genial de conseguir atingir tantas pessoas em um público tão nichado, que é o público que se interessa por ciência. Infelizmente, poderia ser um público maior. E o legal, quando eu entro lá nos insights para ver a média de idade do público, tem assim, é engraçado que a média ela é bem equilibrada de pessoas de 7, 8 anos, crianças, bem crianças, de pessoas de 75, 80, 83 anos. Outro dia, tem uma senhora de 82 anos que me chamou. Falou assim, ai, meu neto é teu fã, manda um beijo para ele, aniversário dele, hoje tal. Eu escrevi lá para ele. Larissa, só para falar para você, por que minha página cresceu assim, eu não sei te responder. Eu nunca paguei nenhuma publicação. Para mim, é minha opinião, tá? Cada um tem a sua opinião, mas assim, a não ser que eu estivesse vendendo um produto, nem meus livros eu publico no meu feed, eu coloco mais meus stories. De pagar uma publicação para viralizar alguma coisa. O que viralizou uma época, há uns 7 meses atrás, eu fiz, acabando a live aqui, galera, eu vou colocar nos meus stories para vocês verem. Os personagens da Marvel, como se fossem professores, biólogos, químicos, tal, com uma música legal no fundo, deu mais de 1 milhão de visualizações. Olha, Trouxe um engajamento legal para a página. Mas, assim, te falar qual foi a receita principal. é o carisma do Jefferson, o carisma e a criatividade nas postagens. E claro, a frequência, porque você posta muito mesmo, eu tô impressionada, mas parabéns. Eu acho muito legal ter pessoas falando de divulgação científica que conseguem trazer muitas pessoas e falar sobre ciência, porque no fim do dia é isso que importa, né? No fim do dia o que importa é que tenham pessoas falando sobre ciências, pessoas consumindo ciência, de todos os divulgadores que tem por aí, porque tem muitos divulgadores científicos fazendo esse trabalho, menos do que deveria, mas mais do que tínhamos alguns anos atrás, e é muito bacana mesmo ver uma pessoa tão engajada nas redes sociais, que move mesmo as pessoas. Então, parabéns mesmo pela sua página, Obrigado. Jefferson.
Eu fiquei muito feliz de conhecer a sua página e ver tanto engajamento, tanta gente curtindo a live sobre ciência. Muito bacana. Eu falo assim, Larissa, em algumas lives, o mais gostoso da vida é você acordar no outro dia e saber que você aprendeu um pouquinho mais do que ontem. E isso, a astronomia, ela proporciona a gente de uma forma maravilhosa. As coisas mudam de uma hora para outra e você acaba aprendendo sempre um pouquinho mais do que ontem. Isso é fantástico. Não tem jeito que pague isso. Conhecimento é tudo. E para finalizar a live, que a gente está quase 1 hora já, eu queria que você Nossa. falasse um pouquinho da missão que está lá derrubando, colidindo com as derrubando, não sei para onde, né? Colidindo com asteroide, meio ficção científica aí. Comenta um pouquinho que o pessoal tá entusiasmadíssimo com essa missão. E isso já deu pano para manga para alguns teóricos conspiratórios que disse que não, a NASA está fazendo isso proposital porque sabe que um asteroide vai atingir a Terra. Pessoal, alguns mitos. Isso é um teste que a NASA está fazendo. Ela enviou isso em 2019 ou 2016, não lembro. A missão DART. Ela vai impactar com um asteroide. E esse asteroide é interessante porque ele tem uma pequena lua que orbita esse asteroide. Vai impactar com ele para tirar um pouco da trajetória dele, para saber se isso realmente é possível. Se amanhã, caso um asteroide venha em encontro com a Terra, se nós teremos essa tecnologia para desviar esse asteroide. Hoje, a NASA ela monitora durante 100 anos os asteroides que podem colidir com o nosso planeta. Então, não, isso aí não é nenhuma teoria conspiratória, que algo está vindo e a NASA quer desviar. Esse impacto não vai gerar nenhum problema para a gente, não vai desviar a rota dele em nossa direção. Um outro, assim, Júpiter não é o nosso escudo natural. Júpiter também funciona com grande estilingue. Pergunta para os dinossauros para vocês verem o que eles acham sobre Júpiter. Então, se tem alguns mitos astronômicos na internet, pesquisem antes de comentar, antes de divulgar, antes de passarem para os seus amigos. Tem muitas notícias sensacionalistas. E para vocês provarem o que eu estou falando, quando um asteroide passar próximo da Terra é milhões de quilômetros de distância, e para vocês entenderem, a Lua está a 384 mil só, os portais sensacionalistas já colocam a Terra pegando fogo. Então, cuidado com essas notícias falsas. Mas essa missão de hoje é muito importante, é inédita. É bem parecida com aqueles filmes. Vamos tentar desviar a rota daquele asteroide. É fantástico isso, é mais um avanço tecnológico. E como o Jefferson mencionou, não só as notícias que nós vemos na internet, nos jornais, enfim. A Larissa falou alguma coisa? Deixa eu ir lá olhar, deixa eu checar a informação. Não é porque a Larissa fez doutorado em física que ela sabe tudo. Ela pode passar uma informação equivocada, ela pode ter falado alguma coisa que realmente, em algum momento, pode não estar de acordo com a teoria vigente, eu não sei. Pesquisem. O Jefferson falou alguma coisa? Deixa eu ver. Será que é isso mesmo? Que fonte Tanto que eu não lembro a data, o ano correto, eu não lembro se é 2016 ou 2019. Pesquisem, pesquisem. Quando a NASA lançou essa missão. O impacto é hoje, foi agora às 8 e pouco da noite. Mas quando lançaram, eu não lembro. Isso é legal. Pesquisem para vocês entenderem. Exatamente. Ninguém é dono da verdade. Busquem suas fontes, fontes confiáveis e pesquisem. Não levem tudo ao pé da letra. Ah, o fulano falou, então é verdade. Não. Vai atrás da informação, checa as fontes. É importante também a gente ter esse senso crítico, ter essa curiosidade de buscar informação. Então, não se acomodem com a informação que vocês recebem aí de casa. E eu falei que era a última pergunta, mas eu vi que tem mais uma ainda lá no... Totalmente descontextualizada com o que a gente está falando, mas eu vou perguntar porque, bem, ele quer saber, né? Que é sobre colonização dos outros planetas. O que você acha? Se vai ser possível, se não vai ser possível? Eu sou, Larissa, assim, bem cético com isso, acredita? Assim, eu torço para que dê certo. Eu acho que essa exploração espacial já nos trouxe grandes avanços tecnológicos, benfeitorias para a humanidade. É lógico, para um apaixonado por astronomia, é um sonho você pisar ou ver alguém pisar em outro planeta, né? E Marte é a única chance que nós temos no nosso sistema solar. Mas
eu acredito, assim, usando um pouco o meu ceticismo, que devido à nossa biologia, devido às restrições que existem em Marte em relação a tempestades solares, é muito frio de noite, muito quente de dia, a atmosfera de Marte não colabora, o excesso de dióxido de carbono, de ferro, não é algo simples. Falta d'água. Principalmente, né? E às vezes o cara fala assim, pô, Jefferson, mas legal, a gente vai, sei lá, 70 milhões de quilômetros, pegou um foguetinho, chegou em Marte, e daí? Falei, galera, imagine que vocês estão na selva perdidos, sem nenhum tipo de ferramenta. Vocês têm que construir uma casa totalmente coberta, vocês vão ter que construir, assim, algo para se proteger das ações atmosféricas daquele local. Agora, vocês imaginem estar no planeta, que não tem ar, você não consegue respirar, que não tem água. Não é chegar no foguete lá. Eu falo brincando, tem que chegar no foguete lá e fazer um puxadinho. Tem que fazer uma cabana, fazer uma proteger isso aqui. Não é algo tão simples assim. Ainda tem a radiação espacial, que é muito nociva Muito. à nossa biologia. Eu sou da mesma opinião, eu sou bastante cética com relação a isso. Com a tecnologia atual, impossível. Nós temos não só a parte tecnológica, mas temos também a parte biológica, que nosso organismo não é adaptado para viver no espaço. Então, tem a radiação espacial, temos problemas de visão de astronautas que passam muito tempo no espaço. Lá no canal tem um vídeo sobre vários problemas que podem ser, que a NASA está pesquisando para poder mitigá-los, talvez, em uma próxima missão espacial. Larissa, então, tem muitos problemas. Que nós estamos adaptados há 400 mil anos a viver nessas condições. É a mesma coisa que você pegar um peixe de água doce e colocar num aquário de água salgada. É assim, nós estamos numa evolução para se adaptar a essa realidade que nós vivemos hoje. E de vez em quando aparece um vírus quase invisível e mata 700 mil brasileiros, milhões de pessoas no mundo. Biologicamente, nós somos fracos. Somos fracos. Uma gripe derruba a gente. E, assim, hoje o recorde do astronauta, se não me engano, é 800 dias, 700 e poucos dias de espaço. Não. Não lembro, olha, não lembro de cabeça agora. E eu lembro quando esse astronauta voltou, ele estava até com problemas psicológicos, porque não é fácil. O isolamento, longe de casa, lugares confinados. Não é Tudo simples. isso gera um problema, problemas musculares. Então, eu acho que o ser humano hoje não tem nenhuma condição, sequer de uma missão tripulada a Marte, piorou, colonizar um outro planeta. Tem que ser uma loucura. A mensagem que eu deixo para as pessoas a respeito disso, quando falam, vamos colonizar Marte, vamos colonizar a Lua, a minha mensagem é, valorize o seu único planeta, que é o planeta Terra, que para mim é a nossa única opção no universo. Então, valorize seu planeta, tenha consciência ambiental, cuide dele com carinho, porque é a nossa única opção. Não, e outra, se você parar assim para pensar na ficção científica mesmo, na loucura toda de colonizar Marte, sem brincadeira, teria que lançar assim, uns 30 foguetes simultâneos. Foguetes tá levando madeira, tá levando água, tá levando isso, tá levando aquilo, para chegar a montar algo. Parece loucura, mas é mais ou menos isso. Não tem como você vamos mandar 4 pedreiros para a gente puxar uma casa. Não tem como fazer isso lá. É impossível, Larissa. Eu sei que o sensacionalismo, essas ideias loucas do Elon Musk, e o Elon Musk ele é um empresário, ele quer isso, ele não está rasgando dinheiro. Né? Como você disse, não é algo simples. Imagina, nem um pouco. Sequer temos seres humanos vivendo nas regiões mais inóspitas do nosso planeta. Então, quer ir para Marte? Bom, sim, cara, respondeu tudo. Beleza, quer ir para Marte? Passa 6 meses lá no Alasca. Né? Lá no inverno, bem na ponta do Alasca, 6 meses lá. Isso mesmo. E lá ainda tem água, né? Pelo menos. E aí tem água, oxigênio. Não tá tão ruim. Obrigada, Jefferson. O pessoal tá falando aqui que colidiu com sucesso a missão no asteroide. Que bom, legal. Vamos seguir as notícias. E vivemos aí no mundo da ficção científica, que tá chegando.
E obrigada pela live, obrigada por ter tirado esse tempinho para falar comigo, para falar com o pessoal do Bariogênese. Eu acho que todo mundo já segue o Universo Genial, mas se você não segue, já passa lá na página, segue, porque os conteúdos são realmente imperdíveis. E a gente quer ver você no YouTube também, Jefferson. Você tá no YouTube, não, né? Não, eu tinha um canal do YouTube, mas, meu, assim, aí é o tempo de fazer vídeo, de gravar vídeo, editar vídeo. Eu falei, não, eu vou parar com tudo e vou começar a fazer depois com calma, para fazer um trabalho legal, porque também demanda um trabalho violento lá no YouTube. O YouTube demanda, dá um trabalhinho mesmo. Eu só posto uma vez por Imagina. semana e olha, é ralado. Larissa, queria te agradecer pelo convite, adorei participar dessa live, responder as perguntas aí do pessoal. Eu vou postar uns stories aqui para a galera seguir também, do Universo Genial, seguir tua página. As postagens suas são fantásticas. Adorei saber que você é astrofísica. Eu sigo já a Thaís também, que ela é PhD em astrofísica. Eu acho bacana isso. Por mais mulheres na ciência, precisamos de mais mulheres na ciência. E quem esteja aqui me ouvindo, vendo, filha, sobrinha, bota essa meninada para fazer ciência. É o futuro do nosso país. Obrigada, Jefferson. E se vocês ainda não seguem o Bariogênese também, sigam o Bariogênese. Lá no YouTube tem vídeo toda semana, com conteúdo um pouco mais explicadinho. E se eu estiver falando muito difícil, deixa nos comentários que eu tento simplificar. Estou fazendo o meu melhor, gente. Obrigada, Jefferson. Imagina. E vamos nos falando para manter aí a chama acesa da divulgação científica. Eu vou te passar o e-book do Astronomia para Crianças aí para sortear para o pessoal depois. Ótimo, vou cobrar. Tá bom? Obrigado, Larissa. Beijo, beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.